Os últimos dados da Organização Mundial de Saúde alertam para o impacto negativo que a falta de exercício físico pode ter na saúde física e mental. O estudo desenvolvido pela OMS revela uma redução de entre 25% a 38% da atividade física da população portuguesa desde o início da pandemia. Juntamente com os hábitos alimentares inadequados, estes constituem os fatores mais relevantes na perda de anos de vida saudável pelos portugueses. De acordo com o Programa Nacional de Promoção da Atividade Física, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estatística, em 2019, mais de metade da população com 18 ou mais anos tinha excesso de peso ou obesidade. O Henrique chegou a fazer parte desta estatística. Contudo, a mudança do seu estilo de vida direcionou-o para um caminho saudável que, até hoje, mantém e aconselha. Eu sempre fui o miúdo gordinho da turma. Depois, eventualmente, acabei por enverdar no desporto, no basquete. Ainda joguei federado uns quantos anos, se calhar para aí uns 4 ou 5 anos. Ajudou um bocado na perda de peso, mas depois, eventualmente, na entrada para o secundário, acabei por sair e aí estava o estrago feito. Na passagem do 10º para o 11º ano, estava a chegar aos 3 dígitos e deu aquele clique, tipo, isto não pode ser assim, tens de fazer alguma coisa para mudar. Acabei por me inscrever no ginásio, depois eventualmente deu aquela coisa e era 2-3 horas por dia. Tive também a ajuda de uma nutricionista e acho que foi isso. Depois também começa aquela coisa, uma pessoa com as raparigas, isso assim, começa-se a achar que ok, isto assim não vais a lado nenhum. E lá está, tive a oportunidade de ter um ginásio ali perto e pensei, ok, vou fazer isto. Eles dão nutricionista, dão-me os treinos, pode ser que dê. Inicialmente, como eu já disse, não resultou muito, a motivação não era muito, eu acabava eventualmente, às vezes não ia, ou estava lá meia horinha e ia-me embora, coisas do género. Mas pronto, lá está, depois deu-se um clique, não sei precisar bem a que altura e comecei a levar aquilo mais a sério. O que eu acabei por fazer foi, falando e segmentando por meses. Primeiro mês perdi 5 kg, segundo também, e depois não digo que tenha sido totalmente saudável, porque não foi. O que ele fez não é razoável, nem é aconselhável em tão pouco tempo perder tanto peso. E aí ele dá uma explicação. Ele enverdou por um caminho que foi arriscado, ok? Em termos de saúde, foi um risco. Eu podia ter provocado aqui uma situação de distúrbio alimentar, uma vez que eu estava demasiado obcecado, como ele próprio disse, em relação à perda de peso. Perder peso é um processo progressivo, como ganhar massa muscular, como adquirir hábitos saudáveis. Não devemos fazer de uma assentada ou de uma vez só. Não devemos fazer em tão pouco tempo perder tanto peso. Ele correu o risco de ter uma anemia que ia estragar tudo. Ele correu o risco de ter um déficit proteico. Ele correu um risco de ter um déficit de metabolismo que depois poderia desembocar numa série de patologias mais complexas. Mas, sendo um jovem, sendo uma pessoa adolescente ou com capacidade de transformar o corpo que está em crescimento, como sabemos, o corpo humano cresce até os 25 anos, pelo menos, ou pelo menos modifica-se. Fazer esse processo, para ele até não foi assim tão mal, ok? 5 meses, 30 quilos, mas se atendermos ao foco que ele desenvolveu, ao objetivo que ele definiu, ele está de parabéns por isso. Vou-vos dar um pequeno exemplo, que foi o meu. Eu perdi 34 quilos em 2 anos. Eu fiz objetivos por 6 meses, mas também fiz isto aos 43 anos. Ou seja, o meu metabolismo, eu acelerei o meu metabolismo de tal forma para que adaptasse à idade que eu tinha, daí ter também um aconselhamento nutricional, e ele aí refere que é importante, e depois fiz treino personalizado para que eu não fizesse as geneiras, sobretudo no segundo ano, ok? Eu perdi 17 quilos por ano, eu perdi cerca de 8 a 9 quilos por semestre, e era esse o meu objetivo. Por cada semestre,
chegar aos 8,5 kg, 9 kg de perda. E eu consegui esse objetivo, estendi no tempo, com uma diferença em que eu já tinha 43 anos, tinha já um peso, eu tinha 121 kg para 1,77 m, ok? Para vocês terem uma noção, eu estava com um grau de obesidade nível 1, mórbido, com propenso a ser diabético já tipo 2, já era, e com a possibilidade de ser diabético tipo 1 e ser uma doença crónica até o resto da minha vida. Se eu não tivesse feito alguma coisa, hoje com 53 anos seria um velho. Comecei a diminuir as quantidades, ou seja, baseava-me no plano que tinha, mas diminuía as quantidades, ou seja, eu no mês perdi 10 kg, no mês a seguir perdi outros 10 e ao fim de 5 meses tinha perdido 30 kg, o que não é de todo saudável. Foi mais uma mudança nos hábitos alimentares, não tanto a nível do que comia, mas das quantidades, mas foi mais baseado nas carnes brancas, mas isso já acontecia por causa do acompanhamento médico, porque lá está, para um miúdo com 12, 13 anos ter o peso que tinha, ter aquele peso não era saudável, então acaba sempre por ser aconselhado pelo médico de família, come isto, come aquilo, e foi isso, foi reduzir as quantidades, tinha um plano definido, comia às X horas, comia uma certa quantidade, bebia um X de água, coisas do género, não houve assim alimentos que introduzisse além da aveia. A nutrição, para mim, eu trabalho de acordo com a idade de cada pessoa. A alimentação deve ser saudável para todos nós, deve ser variada e deve ser equilibrada. Aqui, ao falar numa alimentação equilibrada e adequada, é onde a parte da atividade de cada pessoa e a idade de cada pessoa faz toda a diferença. Não se pode agarrar num miúdo adolescente numa fase de crescimento com o objetivo de perda de peso da mesma forma que vamos agarrar num adulto que pretende perder o mesmo peso. Portanto, são organismos completamente diferentes. Eu senti que podia ter aproveitado muito mais, como era, às vezes, convidar-me, olha, queres vir aqui, queres vir a colar, queres vir a este festival, isso assim, eu tinha sempre aquele receio de, não vou estar a sentir bem, não vou, e acho que também foi uma grande condicionante da minha vida social. Eu às vezes brinco com isto. Quando eu era gordo, era um gajo divertido, super divertido. Vocês podem rir à vontade, mas ia sempre sozinho para casa. Os meus amigos, mais magros, tinham sempre alguém com eles. E o gajo divertido, o brincalhão, o gordalhaço, o gajo da farra, ia sempre sozinho para casa.